Fala. Pronto, coloquei para gravar aqui, viu? Pode começar. Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nosso mini curso sobre visualização de dados no Tableau. Pessoal, antes da gente começar a unidade 2, vamos dar uma recapitulada no que vimos na aula passada. A minha ideia aqui é refrescar a memória de vocês e reforçar os pontos principais de introdução ao Tableau. Na nossa primeira aula, a gente conheceu o conceito de visualização de dados. Ou seja, como transformar aqueles dados, aqueles números que tem nas planilhas, né, informações complexas, em representações visuais, como gráficos, mapas e dashboards. Falamos também sobre a importância disso no dia de hoje, em um mundo onde tudo gera dados o tempo todo. Visualizar dados ajuda a entender melhor, comunicar com mais clareza e tomar decisões mais seguras, mais assertivas. Também vimos sobre os princípios de design, como o uso correto de cores, a escolha de boas fontes e criação de gráficos que realmente transmitam uma mensagem sem aquela poluição visual para não embasar vocês. A ideia sempre aqui é facilitar a leitura e não complicar ela. Além disso, exploramos algumas das funcionalidades do Tableau, como a possibilidade de interagir com dados, criar dashboards personalizados e conectar diferentes tipos de fontes de dados. Falamos sobre os principais tipos de gráficos, né? A gente falou alguns, que é o gráfico de barras, de linhas, de mapas e histograma. E vimos em quais situações cada um se encaixa melhor, dando um exemplo. Tudo isso já nos dá uma boa base para começarmos a parte prática da construção de visualizações. Agora, na unidade 2, vamos dar um passo essencial, que é entender como o Tableau se conecta aos dados e como a gente pode manipular esses dados dentro da ferramenta, para garantir que tudo esteja pronto antes da gente começar a montar os gráficos, certo? Agora vamos para a parte de introdução à conexão de dados. Uma das maiores vantagens do Tableau é a flexibilidade que ele oferece para trabalhar com dados que estão em diferentes lugares. O Tableau, essa ferramenta, permite se conectar a uma variedade enorme de fontes de dados, o que facilita muito a vida de quem vai analisar e cruzar informações de diferentes sistemas. Uma das, uma das primeiras coisas que eu considero essencial, que a gente precisa saber ao usar o Tableau, é que ele não funciona sozinho. Ele precisa de dados. E o mais interessante é que o Tableau oferece uma flexibilidade enorme nesse sentido, porque ele consegue se conectar a praticamente a qualquer lugar onde os dados estejam guardados. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, você pode conectar o Tableau a dados que estão salvos localmente no seu computador, como uma planilha do Excel ou um arquivo CSV, um arquivo JSON, certo? Esse é um dos jeitos mais simples e mais usados de começar no Tableau. Isso mostra como o Tableau é uma ferramenta versátil e adaptável. Ela não te prende a somente um único tipo de dado. Por exemplo, você não vai mexer somente em um arquivo CSV, você vai mexer em vários tipos de arquivos. A gente vai mostrar em decorrência do dia, da aula. Você pode reunir informações de diferentes lugares em um só ambiente. E isso é o que permite análises mais completas e integradas. Então, anotem isso como algo fundamental. O Tableau é uma ferramenta muito poderosa, justamente porque ele se adapta aos ambientes de dados que você tiver. Qualquer tipo, vários arquivos você pode conectar no Tableau ao mesmo tempo. Você não precisa centralizar tudo em um lugar só, né? O Tableau ele permite puxar as informações de várias fontes, tratar e cruzar e visualizar tudo em um só lugar. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer hoje, aprender como se conectar essas fontes e começar a transformar dados brutos em informação. Vocês estão vendo aqui meu mouse, certo? Quando vocês vão abrir o Tableau, vocês baixam o aplicativo, aparece lá na área de trabalho, quando vocês clicam para acessar, essa é a aba que aparece. Só que essa daqui é do Tableau Pro. O que diferencia do Tableau Public do Pro? No Pro tem esses servidores aqui, ó.
certo? Onde você conecta banco de dados. Como o André falou na última aula, a gente recomendou o quê? Ele recomendou o quê? Que vocês baixam o Public, para vocês começarem a mexer nele direitinho, porque no quarto período, vocês vão ter a matéria de Infovis e lá vocês vão utilizar o Tableau Pro, certo? Mas como vocês estão vendo aqui, aqui é o ícone do Tableau, certo? O Connect aqui é a parte onde você vai pegar os arquivos que estão salvos no seu computador e você vai começar a integrar aqui. Essa parte aqui, esse Open, fica os arquivos salvos que você já mexeu nas últimas vezes, certo? E esse Discover aqui são algumas aulas que o próprio Tableau oferece para mostrar como é que conecta dados, como é que você pode criar alguns gráficos. É uma parte inicial, certo? Agora vamos para algumas dicas de otimizar a conexão. Antes de a gente importar qualquer dado para o Tableau, é importante lembrar que a qualidade de visualização depende diretamente da qualidade dos dados. Só beber água. Então, vamos falar de algumas boas práticas que fazem toda a diferença na hora da conexão. A primeira é a limpeza de dados. A limpeza de dados significa que você deve revisar o seu arquivo antes de usar, ver se não há valor repetido, valores vazios ou mal formatado. Às vezes, tem célula que deveria estar preenchida e não está. Às vezes, o mesmo nome aparece com grafia diferente, com tipografia diferente. Tudo isso precisa ser corrigido antes de levar para o Tableau, porque senão a visualização vai ficar confusa ou até errada. Imagina aí, você pega uma planilha do Excel, você pega lá do seu computador, você pega, conecta no Tableau, aí quando você vai ver, você vai criar por exemplo, um gráfico de barras, está todo diferente, todo quebrantado. Por que a maioria das vezes isso acontece? Qual é o erro? É porque você não revisou o seu arquivo do Excel, que era justamente algum probleminha que tinha lá, que você tinha que resolver, entendeu? Então, antes de conectar o arquivo no Tableau, você deve fazer o quê? Você deve revisar primeiro se não tem nenhum valor vazio, mal formatado, com tipografia diferente, para não ocorrer esse tipo de problema. Um outro ponto é a estrutura de dados. O Tableau funciona melhor com dados organizados na forma tabular. O que seria essa forma tabular? Linhas e colunas bem definidas. Se você deixar as linhas e colunas todas diferentes, sem regulagem, vai dar um problema danado. Aí a estrutura vai por água abaixo, certo? Cada linha representa um registro, por exemplo, uma venda. E cada coluna representa, deixa eu ver, uma variável, que seria a data, o produto, ou o valor dessa venda. Entendeu? Então, evite planilhas com títulos em várias linhas ou blocos de dados bastante separados, certo? E, por final, a gente recomendamos o uso de filtros já na hora da conexão. Ou seja, você pode escolher trazer só uma parte do dado. Por exemplo, só as vendas do último ano, ou só as vendas de uma determinada região, só vendas da região Nordeste, entendeu? Você já pode usar esses filtros já na hora da conexão, entendeu? Por quê? Isso acelera muito o carregamento e evita sobrecarregar as análises com informações que não são relevantes naquele momento, certo? E essa etapa, ela economiza muito tempo e torna a visualização mais objetiva, porque você já começa com o que realmente importa, entendeu? Então, antes de a gente sair e ficar conectando qualquer planilha, qualquer uma, vale a pena dar uma olhada nessas boas práticas. Isso garante que o Tableau funcione com mais precisão, desempenho e clareza de visualização. Agora vamos para o tipo de conexão. No Tableau, existem 3 tipos de conexões. Tem a conexão ao vivo, tem a conexão extract e tem umazinha que eu não me recordo o nome. As que vocês vão usar é somente a conexão ao vivo, certo? Quando a gente usa esse tipo de conexão, o Tableau se conecta diretamente à fonte de dados, como um banco de dados, uma planilha no servidor, certo? Isso significa que toda vez que você interagir com a visualização, aplica um filtro, muda um parâmetro, muda uma aba, o Tableau consulta os dados originais em tempo real. Por isso que esse tipo de conexão chama de conexão ao vivo, porque se você muda alguma coisa lá no arquivo, no Tableau, automaticamente vai haver essa mudança e ele vai atualizar no aplicativo, entendeu? Isso é ótimo para contextos onde os dados mudam com frequência, por exemplo, dashboards financeiros, aqueles gráficos
de ações, relatórios de estoque, acompanhamento de pedidos ou sistema de dados com o Banco Real, certo? Por exemplo, imagine um painel de uma loja virtual que mostra as vendas do dia. A equipe quer ver as atualizações em tempo real, quase toda hora, entendeu? Conforme os pedidos vão sendo feitos. Com a conexão ao vivo, o Tableau vai buscar diretamente esses dados no sistema de vendas a cada interação. E o painel vai se manter sempre atualizado. Apesar de ser muito útil a conexão ao vivo tem os seus desafios, principalmente relacionados ao desempenho. Como o Tableau ele não armazena os dados localmente, você tem que fazer o quê? Você tem que, não que chegar naquela parte de conexão, você saber qual é o arquivo, você tem que ir lá no seu computador, lá onde for salvo o seu arquivo, você vai lá e pega, entendeu? O Tableau ele não armazena os dados localmente, certo? Toda ação exige uma consulta no servidor. E isso pode deixar o painel mais lento, dependendo de algumas fontes, como, deixa eu ver, a base de dados ser muito grande, ter milhões de registros, ou a internet pode ser lenta ou instável, ou muitas pessoas podem estar acessando o mesmo banco de dados ao mesmo tempo, ou painel com muitos filtros, parâmetros, cálculos ou gráficos pesados. Isso pode afetar o desempenho do Tableau. Entendeu? O Tableau ele vai até a fonte toda vez que alguém mexe na visualização. Então, o desempenho depende 100% da velocidade e da capacidade da fonte de dados. Por isso, sempre que for usar a conexão ao vivo, pense, os dados realmente precisam estar atualizados a todo momento? Se sim, vale a pena usar. Mas se a base é muito pesada, ou se o painel vai ser usado em uma apresentação offline, talvez o ideal seja usar um outro tipo de conexão, que é a estação de dados. Porém, já que vocês vão usar o Tableau no âmbito acadêmico aqui no nosso curso, somente a conexão ao vivo já vai ser o suficiente, entendeu? Porque vocês vão trabalhar com dados relativamente tranquilos. Diferente se você for lá, você realmente for trabalhar mesmo com Tableau. Aí sim você vai precisar de outro tipo de conexões. Mas já como esse curso aqui é para o âmbito acadêmico, só a conexão ao vivo é o importante para vocês, certo? Aqui, essa imagem é a parte onde você conecta o seu arquivo. Você pode conectar o arquivo Excel, aquelas planilhas que sempre aparecem, o arquivo TXT, que é um arquivo de texto, arquivos JSON, que é um formato de dados leve e de fácil leitura, para armazenar e transmitir informações estruturadas, que ela é baseada na sintaxe de objetos do JavaScript, certo? Tem o Microsoft Access, mas vocês provavelmente não vão usar, porque pouca gente usa. Arquivo PDF, certo? E esses dois últimos arquivos aqui, espacial e estatística. Quando a gente pesquisou sobre esse tipo de arquivos, vocês não vão usar. Por quê? São arquivos que só pessoas que realmente têm um cargo muito alto em visualização de dados que usam, entendeu? Já como eu falei anteriormente, nosso curso ele é para o âmbito acadêmico. Então, os que vocês mais vão usar, primeiro, Excel, com certeza vocês vão usar. Segundo, o arquivo de texto, que é o TXT. O terceiro é o arquivo PDF. E o quarto é o arquivo JSON. O Microsoft Access e esses dois arquivos espacial e de estatísticas, não se preocupe que não vai cair no âmbito acadêmico, certo? Agora que entendemos como o Tableau se conecta à fonte de dados, é hora de falar um dos processos mais importantes dentro da análise, que é a manipulação de dados. Manipular dados não significa simplesmente só mexer nos valores e pronto. Não é isso. É o processo de alterar, organizar e estruturar os dados de forma que eles fiquem prontos para análise. É como se a gente estivesse limpando e montando um palco antes de um show começar. Uma analogia, entendeu? Sem isso, não tem como os gráficos ficarem claros, nem os painéis funcionarem direito, certo? Esse processo envolve várias etapas, como limpeza, transformação e integração dos dados. E o principal objetivo dessa manipulação de dados é garantir que a informação final que vamos mostrar seja confiável, compreensível e útil. A limpeza é quando a gente remove coisas que não servem, como os valores duplicados, células vazias, erro de digitação ou formatações estranhas. Por exemplo, se em uma coluna tem São Paulo, tem assim escrito assim, São Paulo, só que de 3 jeitos diferentes. São Paulo, só que sem o acento, sem o tio, e só a sigla SP.
O Tableau ele pode interpretar como cidades distintas, entendeu? Então a gente precisa unificar isso para não ter esse problema, certo? Depois disso vem a transformação. Nessa parte, a gente ajusta a estrutura dos dados para facilitar a visualização. Por exemplo, você pode ter uma coluna de data da venda, mas quer analisar apenas o mês. Então, criamos um novo campo que extrai somente o mês daquela data. Isso é a transformação, certo? E, por fim, temos a integração, que é quando a gente junta diferentes conjuntos de dados em uma análise única. Pode, por exemplo, pode ser cruzar uma base de vendas com outras de produtos e de clientes. Essa etapa ela ajuda a enxergar o contexto completo dessa informação, da informação, certo? Essas etapas, né, que é de manipulação, são essas três, elas são essenciais para garantir que a análise no Tableau seja confiável, porque um dado maltratado pode gerar até gráficos bonitos, mas as conclusões serão erradas. Por isso, antes de visualizar, a gente precisa preparar o dado antes da gente colocar lá no Tableau. Então, lembrem-se disso. Manipular dados é preparar os bastidores para que a visualização funcione bem na frente do palco, certo? Quanto mais bem organizados os dados estiverem, mais rápida e precisa será a análise. E muito mais profissional será o resultado final, certo? Vou beber água. Continuando a linha de raciocínio, dados organizados são análises mais fáceis. É igual a análises mais fáceis. Assim, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender antes de começar a criar gráficos e dashboards é que o sucesso da visualização depende totalmente de como os dados estão organizados. Como falei, se os dados não estiverem organizados, pode até gerar gráficos bonitos, mas vai gerar conclusões erradas. Aqui vale aquela regrinha básica que vocês vão ouvir muito ainda. Dado organizado, análise facilitada, como está escrito no slide. O Tableau é uma ferramenta poderosa, mas ele não faz mágica. Se você entrega para ele um conjunto de dados qualquer, todos organizados, sem você revisar, uma coluna mal formatada, dados misturados ou títulos confusos, a análise vai ficar bem difícil, vai ficar imprecisa. E muitas vezes até inviável. Até o público-alvo não vai entender o que está sendo escrito no gráfico. Mesmo estando no gráfico tudo bonitinho, quando você realmente vai ver o que o gráfico está transmitindo, você não vai ter uma conclusão certa, entendeu? Por isso, a primeira dica que eu dou para vocês é, sempre que for preparar os dados para trabalhar no Tableau, pense como se estivesse montando uma tabela limpa e objetiva. A estrutura ideal é aquela que se parece com uma planilha organizada do Excel. Cada coluna representa um tipo de dado, como, por exemplo, um produto, data, quantidade e cidade. E cada linha representa um registro único, uma linha de informação completa, certo? Por exemplo, produto é uma cadeira. A data de venda foi... As datas, por exemplo, de venda foi dia 15 de março de 2025. A quantidade que foi vendida foram 20 para a cidade de São José de Freitas, certo? E cada linha representa esse registro único, para ser uma linha de informação completa, entendeu? Por exemplo, vou dar um outro exemplo assim. Imagine que você tem uma planilha de vendas. Em vez de ter uma coluna chamada janeiro, fevereiro, março, abril, o ideal é você ter uma coluna chamada mês e nela conter o valor referente a cada registro. Isso porque o Tableau trabalha melhor com os dados em formato longo e não em formato de relatório. Esse tipo de organização facilita a criação de gráficos dinâmicos, filtros e cruzamento de dados. Se os dados estiverem mal estruturados, você pode acabar tendo que gastar muito mais tempo ajustando manualmente ou dependendo da situação, você nem consegue gerar a visualização que você deseja. Então, no Tableau, vale a pena abrir o arquivo Excel e se perguntar, rapaz, você observando, rapaz, será que está tudo certinho? Os nomes estão tudo corretos, os valores estão tudo padronizados, existem colunas que realmente não servem para nada, entendeu? Então, quanto mais limpo o arquivo estiver, melhor vai ser o desempenho do Tableau. E melhor vai ser a sua experiência também. Agora que já falamos sobre a importância dos dados estarem bem organizados, vamos entrar em um ponto essencial.
as funcionalidades que o Tableau oferece para manipular os dados. Ou seja, você adaptar, transformar e interagir com os dados de uma forma dinâmica dentro da ferramenta. Vou beber uma aguinha. O Tableau não é somente uma ferramenta de visualização. Ele também nos dá muito controle sobre como os dados são exibidos. E isso é feito através de vários recursos que vamos explorar agora, daqui a pouquinho, com exemplos práticos, certo? Algumas das funcionalidades. Filtros são uma das ferramentas mais utilizadas no Tableau. Eles nos permitem escolher quais dados vão aparecer em uma visualização com base em certos critérios. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se você tem um gráfico de vendas por produto, você pode aplicar um filtro que mostra apenas vendas de 2023 ou apenas de 2024. Ou você pode pegar somente da região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, ou produtos com mais de 100 unidades vendidas. Isso deixa a análise mais focada, entendeu? Você pode aplicar filtros ao nível da planilha, do painel ou até do próprio dashboard inteiro, certo? A segunda funcionalidade, a agregação. O Tableau também permite que a gente agregue os dados. Ou seja, resumindo assim, ele vai resumir os grandes volumes em indicadores fáceis de entender. Agora, Pedro, me dá um exemplo de algumas agregações. Soma, a média, a contagem, o máximo, o mínimo, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A gente pode agrupar todas as vendas de um produto específico e mostrar o total no mês, ou mostrar o total no mês, ou calcular a média de lucro por região. Por exemplo, a região Nordeste teve uma média de lucro maior que a região Norte. Essa é a funcionalidade da agregação, entendeu? E isso é essencial para transformar dados brutos em insights estratégicos. Terceiro, a hierarquia. As hierarquias ajudam a organizar os dados em diferentes níveis de detalhe. Por exemplo, você pode ter uma hierarquia de, por exemplo, país, estado e cidade, entendeu? Começa lá do país, né? Brasil, estado, por exemplo, Piauí, e cidade, Teresina, entendeu? O legal é que o Tableau ele permite que você crie essas hierarquias, né? Como eu dei de exemplo, e depois você usa aquele símbolo de mais nos gráficos para abrir ou recolher níveis de detalhe, dando uma visão mais ampla, pode dar uma visão mais ampla, né? Uma visão mais geral, ou uma visão mais detalhada, conforme você explora o painel. A quarta funcionalidade é o quê? É o filtro de contexto. Ele é um recurso muito avançado e muito útil. Ele permite que você defina um filtro principal e controla todos os outros filtros com base no que está sendo exibido no momento. Por exemplo, digamos que você está filtrando os dados por uma categoria de produto e depois quer aplicar um segundo filtro para mostrar apenas os produtos mais vendidos dentro daquela categoria selecionada. Entendeu? O filtro de contexto garante que os filtros trabalhem juntos de uma forma lógica, certo? Para apresentar somente o que você quer, entendeu? E por último, mas não menos importante, é o parâmetro. Os parâmetros funcionam como variáveis dinâmicas. Com eles, você pode criar painéis interativos em que o usuário escolhe o que quer ver, entendeu? Por exemplo, pode escolher se você quer visualizar lucro ou receita, ou mudar o número de registro que você deseja exibir, entendeu? Então, os parâmetros deixam a visualização mais personalizada e interativa, funcionando muito bem junto com os filtros e os cálculos, certo? Todas essas funcionalidades de manipulação são o coração da análise do Tableau. Quanto mais vocês dominarem essas ferramentas, né, que seriam essas funcionalidades de manipulação, mais controle vocês terão sobre o que mostrar, como mostrar e para quem mostrar, certo? Nessa segunda unidade, onde eu apresentei, vimos como o Tableau se conecta a diferentes fontes de dados e a importância de preparar bem essas informações antes de criar visualizações. Agora nós vamos para a parte prática, onde vocês vão aprender a conectar esses arquivos ao Tableau e fazer um gráficozinho, que é um spoilerzinho da nossa terceira aula, certo? Eu vou passar a palavra agora para o meu parceiro, que vai mostrar o passo a passo de como fazer tudo isso na ferramenta. É a base para tudo que a gente vai construir nas próximas aulas. André, passa a palavra para você e boa sorte aí, viu, meu irmão? Muito obrigado, Pedro, pela palavra.
Enfim, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da parte prática. Eu vou ensinar a vocês a como vocês criarem um arquivo TXT CSV para a gente conseguir manipular ele é, e transformar ele em um arquivo em Excel para a gente fazer a nossa visualização lá pelo Tableau. Só um segundinho, vou só abrir aqui. Tu vai transmitir agora, né? Sim, sim, Eu vou tirar aqui pode já. transmitir aqui. Ah, pessoal, não, ó, não se preocupem que essa aula está sendo gravada, entendeu? E eu vou. Amanhã a gente vai disponibilizar. Quando vocês receberem o link da terceira aula, embaixo a gente vai disponibilizar o quê? A gente vai disponibilizar um link no Google Drive, onde vai estar o slide, certo? A frequência e o link da aula gravada, que vai ser upada no YouTube, certo? Eu vou tirar aqui, André, aí tu desenrola aí. E aí, pessoal, tudo bom? Passando aqui para avisar que a parte prática do vídeo ela foi recortada porque simplesmente a tela ficou preta na parte da gravação e eu estou refazendo aqui também para poder explicar um pouco melhor como é que é a parte desse conteúdo para poder ser sido feito, certo? Bom, eu vou explicar tudo de novo, desde os arquivos que foram criados, que foi até aquele exemplo que eu criei, de uma forma mais dinâmica e para ter um melhor entendimento para vocês aqui. Bom, aqui no o Tableau, aqui no nosso arquivo TXT que foi criado, bom, eu coloquei aqui alguns dados, certo? Que eles vão ser criados aqui, vão ser importados aqui para a planilha. Esses dados são nome, CPF, idade, estado civil, certo? Foi salvo esse arquivo. Bom, eu vou fechar ele aqui agora e mostrar para vocês como é que ele foi importado aqui para a planilha, certo? A planilha aqui já está criada, mas é o seguinte, ele foi importado dessa maneira aqui. Você clica em dados, aí tem de txt barra csv, certo? Identificou um possível problema, conexão de dados extremos. Isso aqui tudo bem, porque eu já importei esses dados, eles já estão aqui, inclusive. Bom, eu vou colocar aqui, lá em onde esses dados estão, beleza. Foi esse arquivo que eu importei. Quando eu coloco para importar, tem a parte do delimitador. O que, que eu vou falar sobre o delimitador? Quando eu abri aquele arquivo, vocês podem ver que ele está separado por vírgulas, certo? Então, esse é o delimitador da nossa planilha, das nossas tabelas que são feitas. Então, esse aqui é o que seria feito mesmo. Quando eu clicasse aqui em carregar, ele já iria aparecer esse aqui todo formatado, esses dados todos formatados. Mas eu não vou carregar eles para não ter esse problema aí do embaraço dos dados. Bom, aí aqui a gente pode ver que ele trouxe os dados para cá e ele já trouxe formatado, né? Ele trouxe com filtros, ó. É muito legal essa parte aqui dos filtros. Eu coloquei a idade aqui das pessoas parecida para a gente poder brincar um pouquinho com essa questão dos filtros, ó. Eu tirei aqui as pessoas que têm 21 anos e vou filtrar aqui apenas que tem 22. Isso aqui é legal. É, filtrar aqui as pessoas que são casadas. Ó, isso aqui, as pessoas que são solteiras. Vou retirar as casadas. Isso aqui é legal. É, no Tableau a gente vai fazer isso também. A gente vai abrir agora esse arquivo lá no Tableau, certo? Eu vou fechar aqui, não vou salvar nada, porque eu não fiz nenhuma alteração. Fechar isso aqui também. Agora vamos abrir aqui o Tableau. Bom, no primeiro momento aqui a gente já vê aquela interface assim, ó, dinâmica do Tableau, que está cheio de conectividades, né, em arquivos de Excel, arquivo de texto, arquivo PDF, arquivo espacial. O Pedro explicou para vocês que não são todos esses arquivos que a gente abre, que a gente visualiza os dados, são só alguns. Inclusive, um dos que a gente vai utilizar hoje é o arquivo em Excel que a gente fez na aula. Bom,
A gente vai abrir aqui o arquivo que foi feito, certo? Abrindo ele aqui, vocês já podem ver que já aparecem aqui as nossas tabelas e a nossa planilha, a primeira planilha que a gente já pode editar ela, inclusive. É aqui que está corpo, o corpo de tudo do Tableau, digamos assim. Porque existem as linhas, existem as colunas. Bom, vocês podem ver que bom, tem essas duas linhas aqui, certo? Isso aqui é para poder diferenciar as linhas das colunas. Se eu coloco um dado aqui, dessa forma, ele vai me dar como linha, certo? Se eu colocar ele aqui, ele vai me dar como coluna. Então, é só seguir esse tipo de lógica. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico aqui de barras, que no caso é um gráfico, entre aspas, que usa linhas, né? É, bom, eu coloquei aqui o nome, né? Vou colocar aqui o estado civil, solteiro, o CPF da pessoa. E aí, aqui, isso aqui é uma medida, certo? Quando ele está verdinho é porque ele é medida. Ah, André, que medida? A gente pode usar ele se fosse outra situação. A gente poderia, por exemplo, usar alguma medida para calcular o lucro, para calcular lucro por vendas e etc. Bom, nesse caso aqui, a gente vai usar apenas para filtrar na idade das pessoas. Bom, vocês podem ver aqui que, bom, ele trouxe aqui um gráfico, certo? Um gráfico de barras. E esse gráfico, ele não está organizado nem em forma crescente nem em forma decrescente. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, onde aparece esse negócio que já está em forma decrescente, inclusive. E ele já melhorou aqui o meu gráfico, certo? Ele já deixou ele em ordem decrescente. Bom, existem várias formas também da gente melhorar esse estilo de gráfico que a gente fez aqui. Por exemplo, eu quero aqui só filtrar eh, a idade das pessoas. Não, o estado civil das pessoas. Eu vou aqui, ó, coloco aqui em cor. Já aparece aqui estado civil, casado e solteiro, certo? Aqui tem a parte dos filtros, ó. Eu posso filtrar. E aqui tem o nome, tem os dois nomes, né? Que é casado e solteiro. Eu posso escolher aqui retirar o casado, aplico, ó, e ele já tira. Vocês podem ver que ele diferenciou ele por cores, porque eu já coloquei aqui na parte da cor, certo? Bom, para filtrar melhor esses dados, o que que eu posso fazer? É, eu posso pegar aqui, chegar aqui na parte de rótulo e jogar o nome aqui por cima do rótulo, que ele vai me dar alguns dados. Ele vai me dar os dados dos nomes das pessoas que foram, que estão aqui, né, nesse gráfico, certo? Aí retirando aqui, eu posso colocar, por exemplo, a idade. A idade não. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eh, o CPF da pessoa, o rótulo, certo? Ele já busca aqui. É muito interessante, porque ele já mostra os dados, a gente pode até afiliar eles aqui e a gente pode brincar com isso. A gente pode fazer uma infinidade de coisas. Então é muito interessante. Tem a parte da cor aqui, ó. A gente pode selecionar aqui a cor da idade das pessoas. É muito legal também isso. Tem a questão dos filtros, é, que no caso aqui eu posso, sei lá, filtrar o estado civil, né? Que foi como eu mostrei. Se eu jogar para cá, ele já vai me dar um filtro e ele vai ser aplicado aqui, certo? Esse filtro. No caso, vou ter que retirar aqui o que foi feito. Estado civil, pronto. E aí é bacana a gente fazer essa manipulação desses dados. Existe esse campozinho aqui também,
que a gente faz um ajuste aqui desse campo da planilha, certo? A gente pode deixar em exibição inteira, que vai ficar esse gráfico aqui enorme. Isso aqui é indicado para quando a gente vai fazer visualizações de dados bem maiores, certo? Bem maiores do que isso aqui. Então, a gente só usa o mesmo padrão, que já está de bom tamanho. E basicamente é isso. A gente pode também colocar aqui as cores, ó, por nomes. A gente pode mesclar aqui também. A gente pode digitar aqui as cores, ó, das pessoas. Deixa eu colocar como roxo. Vou atribuir aqui a palheta. Isso aqui é um filtro, tá, gente? A gente pode deixar ele meio organizadinho assim, ó. Vou tirar aqui o filtro para vocês verem. Pronto. Agora vocês estão vendo aqui que ele aplicou o filtro, né, com as paletas de cores adequadamente. E aqui ele atribuiu cores aqui para pessoas de idade, né? Ele meio que fez um filtro ali para pessoas de idade. Bom, e assim, aqui ele já me recomenda alguns dados, não mostra. Ele me recomenda aqui algumas visualizações de gráficos, no caso, não dados. Eu posso atribuir ele para esse dado aqui, não é mais indicado porque ele não junta todos esses dados. Então, assim, não é legal usar o gráfico de pizza. Assim, para você fazer visualização no Tableau, é muito difícil você usar esse gráfico de pizza. Praticamente você não vai utilizar. Você vai utilizar mais esses dois aqui, certo? Esses dois aqui são imprescindíveis. Inclusive, esse aqui é o gráfico de colunas. A gente pode organizar ele aqui, ó. Vai aparecer aquele mesmo negocinho aqui do lado. Então, basicamente um organizador aqui de ordem crescente ou decrescente que você quiser fazer, dependendo do que você quiser fazer. Ó. No caso aqui agora eu botei em ordem crescente, ele foi da idade de 21 para a idade de 22, certo? Bom, beleza. Agora que a gente mexeu com esses dados aqui, a gente brincou com essa quantidadezinha aqui mínima de dados, a gente vai agora para outra planilha que foi feita, né? E a gente vai tentar manipular alguns dados maiores, fazer uma filtragem, pegar a média mediana e assim sucessivamente. Vamos lá. Não vou salvar essa pasta aqui. Vamos abrir com o Tableau de novo. Eu vou explicar para vocês também, galera, uma funcionalidade muito legal que ela está disponível aqui apenas no Tableau Pro, infelizmente. Qual é essa funcionalidade? A gente vai clicar aqui, ó, para entrar no ambiente Tableau. Bom, a gente vê que tem a questão da conectividade, né, dos dados. Bom, quando eu conecto aqui a Superloja, eu posso ver, quando eu volto aqui para a fonte de dados, ele aparece esse painel aqui de conexão, certo? Painel de conexão para extração. Bom, essa conexão em tempo real, ela não salva os seus dados ali que você fez. Você faz ali a visualização que você quer, você mexe ali nos dados que você quer, mas você não consegue salvar, você não consegue salvar como se fosse numa planilha. E para isso existe a extração. A extração, ela serve para você, tem até a parte de atualizar aqui, ela serve justamente para você pegar e extrair esses dados. Ó. Ele já salva aqui se eu clicar para salvar. Só que, bom, eu não vou salvar esse arquivo agora, porque o Tableau que vai estar disponível para vocês vai ser o público, e o público não tem essa funcionalidade, infelizmente. Ó, vou até mostrar para vocês. Só um segundo. Aqui para o Superloja. O público não tem essa funcionalidade aqui para vocês, mas é um ponto interessante que vocês vão usar na aula de Infobits, certo? Bom, aqui a gente pode ver que eu vou abrir a Superloja. Bom, a Superloja, o que é a Superloja, né? Ela basicamente o nome dela já responde por si mesmo. A Superloja, ela basicamente abrange aqui vários tipos de produtos, localização, venda, cliente,
o lucro, os pedidos, a quantidade, desconto de vários tipos de categorias de produtos e assim sucessivamente. É, a gente pode ver aqui, ó, que em produto a gente tem a categoria, tem a subcategoria, tem a fabricante e tem o nome do produto. Bom, a nossa visualização que a gente vai fazer agora vai ser em questão da categoria pra e da subcategoria. Por que eu peguei esses dados aqui? Vocês podem ver que ele carregou aqui a categoria, né, que é matéria de escritório, móveis, tecnologia, e a subcategoria que tem vários dados aqui. Colchetes, envelopes, etiquetas, de acordo, né, com as categorias que foram dadas. Para mim aqui, quando eu abro no Mostra, não tem nada em relação a nenhum tipo de gráfico, certo? Então, a gente vai aqui começar a mexer um pouco com esses gráficos aqui. Então, tem a parte aqui das vendas. Pronto. A gente já vê aqui um pouco o esboço, né, de como é que foram feito a questão das vendas por categoria de produto, por subcategoria. E ele vai mostrando aqui, ó, material de escritório e a subcategoria acessórios e as vendas que foram 1008, 1008 por 213. Bom, a gente pode organizar, como eu expliquei, né? A gente pode organizar tanto em ordem crescente como decrescente. Nesse caso aqui é melhor em decrescente, né? Para a gente ver qual é o primeiro, qual a primeira subcategoria que é a menor e a última, no caso, que vai ser a qual maior soma de vendas que existe. Bom, aqui nessa parte desse gráfico aqui, a gente pode comparar, tem a questão da comparação eh, desses dados. E onde é que eu vou poder comparar? Que é a questão da média, mediana, um máximo, um mínimo. Bom, eu pego aqui, crio um parâmetro calculado, certo? Bom, o primeiro cálculo que eu vou fazer aqui, como lá em cima já tem soma, eu vou colocar aqui mediana, certo? Aí eu boto aqui mediana, eu vou pegar o quê? As vendas, certo? A mediana das vendas. Aplico, ó, vocês podem ver que ele foi adicionado aqui embaixo. Clico duas vezes e ele aplicou aqui a mediana das vendas. É muito legal, é muito bacana, é muito intuitivo. E aqui mais uma vez a gente pode organizar aqui esses dados, né? De forma que fique melhor para entendimento. Bom, bom, basicamente, fazer isso aqui e ficar organizando esses dados. Bom, eu posso também fazer a questão do relacionamento desses dados. Só que isso vai ficar para uma próxima aula, não vou explicar isso agora. Porque se eu explicar isso agora, é, o- vai meio que extrapolar por cima do conteúdo, certo? Mas é muito interessante essa parada aqui de meio que mesclar gráficos. Tem a combinação dupla, que no caso é um gráfico de linhas em cima de um gráfico de barras, que você pode ali, sei lá, fazer a comparação das vendas e dos lucros. Isso é muito interessante. Eu posso fazer também essa mesma comparação, em linhas duplas, em comparar por linhas. No caso, ele vai mostrando as vendas e os lucros em linhas duplas. E isso é muito legal. A gente pode adicionar pontos, pode adicionar a gente pode adicionar no rótulo aqui, né? Mostrando os dados mesmo. Ó, eu posso colocar aqui nessa parte do rótulo, as vendas, justamente, por exemplo, eu posso colocar aqui os dados, né? Das vendas. Isso aqui é muito legal para poder aparecer. Tem a parte aqui também da filtragem, que no caso é aqui onde a gente clica em rótulo, certo?
a gente vai ver algumas funcionalidades aqui que a gente pode editar elas para poder transformar a nossa visualização melhor. Bom, aqui eu posso colocar essa parte que está aqui na vertical, ou essa parte que está na horizontal, no meio, né? No meio do nosso gráfico, para ficar melhor a visualização. E eu posso deixar ela mesmo em preto, ou posso mudar a cor, sei lá, eu mudo para vermelho, posso deixar em negrita para ficar melhor a visualização. Eu posso colocar em roxo, mas depende também da cor que está de fundo. Posso colocar em cinza, mas cinza não fica tão destacado. Esse preto aqui já fica mais destacado. E assim sucessivamente. A gente pode também mexer com outras cores. Ó. A gente pode mexer realmente com várias coisas aqui. E também a gente pode mexer em vários outros rótulos, não apenas por esses aqui. Se eu tivesse feito outra marca aqui, rótulo, eu poderia editar também. Isso é muito interessante. Aí eu posso colocar em aplicar, ok, pronto. Nossa visualização de dados aqui está bonitinha, bacana. E a gente pode também fazer a comparação. Bom, aqui tem a questão da mediana, né? Se vocês quiserem jogar o rótulo da mediana, a gente joga aqui para cá também, sem problemas. A gente pode filtrar aqui nela. Filtrar não, a gente pode rotular nela, né? Colocar aqui na horizontal, no meio mesmo. Uma cor que a gente vai dar aqui para ela, sei lá, a gente dá um vermelho, pode ser um vermelho, e a gente coloca em negrito. Bom, bacana demais. A gente já fez uma visualização aqui que a gente pode comparar dados. Então isso é bem bacana, isso é bem dinâmico. E vamos para o próximo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora também a questão dos gráficos de mapas. Eu ia deixar esse spoiler para a próxima aula, mas eu vou mostrar aqui para vocês é, no, logo um pouquinho do esboço desses gráficos de mapas. Bom, aqui a gente tem esse arquivo em Excel, que eu deixei até por último, que assim, às vezes a gente recebe um arquivo em Excel ali do nosso gestor da empresa, e esse arquivo ele não está tão legal para visualização. Bom, esse arquivo aqui a gente vê que ele não está formatado literalmente. Então são dados em cima de dados. E o que a gente vai fazer para poder formatar ele? Ele é um arquivo em CSV, certo? Então ele é praticamente a mesma coisa que esse arquivo aqui. Então é só a gente importar da planilha, certo? A gente pesquisa aqui no Excel, vamos lá na parte de dados, de TXT para CSV, a gente procura ele aqui na área de trabalho, onde está a pasta dele, estados e capitais, importar, certo? Ó, já aparece aqui, a gente vai carregar os dados, o delimitador dele é uma vírgula mesmo, vou colocar aqui os outros, para vocês verem como é que fica. Ele não acerta de jeito nenhum, apenas com a vírgula, porque o delimitador dessa visualização aqui é apenas vírgula. E a gente volta para carregar aqui os dados. Bom, pronto. Filtrado certinho, um nome certo. Ó, estado, população, capital. E isso é muito bacana, isso é muito dinâmico. A gente pode salvar aqui o arquivo, procurar aqui, vou deixar na área de trabalho mesmo, que é melhor. Tableau, vou colocar aqui unidade 2 mapas. Beleza, arquivo salvo. A gente já pode aqui salvar, já pode fechar o arquivo. Fechando o arquivo aqui, a gente vai no Tableau de novo, tá aberto aqui. Vamos pesquisar aqui o arquivo, né? Que a gente criou, unidade 2 mapas. A gente abre o arquivo aqui e já aparece o arquivo totalmente formatado. Muito bacana. Se vocês quiserem que eu abra aqui, eu vou até abrir logo o Tableau aqui, mostrar para vocês como é que fica
o arquivo ainda está formatado, né? Porque não adianta eu falar aqui para vocês e não mostrar, né, na prática. Mas provavelmente vocês iriam ter a curiosidade e iriam fazer, né? Bom, espera aí que eu coloquei errado. Conectar aqui, base de dados, aqui o Excel. Esqueci esse arquivo aqui. Tab 2. Não. É porque ele é um arquivo CSV. Verdade. Ele é um arquivo CSV. A gente conecta ele aqui. Um arquivo de texto, que ele é arquivo CSV. Bom, a gente abre ele aqui, a gente pode ver que os dados, eles não estão bem formatados, a gente praticamente não vai conseguir mexer com eles. Por quê? Porque não estão organizados, ó. A gente vai jogar aqui, a gente não sabe o que a gente está mexendo. A gente não sabe o que a gente vai formatar, o que ele vai fazer, ó. Os gráficos ficam todos bagunçados, então não é legal essa visualização. Então, vamos botar um Ctrl Z aqui, voltar. Conectar na base de dados aqui correta, né? Que a gente criou. Beleza, já aqui na base de dados criada. O nosso Excelzinho. Tem a parte aqui das tabelas, né? Eu já mostrei para vocês. Vamos colocar aqui em linhas mesmo, estado, a capital. Você já pode ver alguns dados aqui, Rio Branco, Maceió, etc. Vocês podem, sei lá, ver a densidade populacional em comparação ao índice de desenvolvimento. Aí também tem a parte do eixo duplo, que você pode comparar, mas nesse caso aqui nos dados, ele não é tão interessante assim. É, é muito legal essa parte da visualização aqui, porque você pode ficar comparando tipos de dados, mesmo que não faça muito sentido assim para você. Uma hora quando você tiver assim, eu quero comparar esse tipo de dado com esse outro, aí você já está com umas coisas na cabeça, eu acho que é legal essa comparação. Aí você pega lá e vai e faz. Bom, beleza. Agora a gente vai aqui para a parte dos mapas. Tem a parte aqui da latitude, né? Latitude a gente vai colocar embaixo e a longitude em cima. Ele já mostrou aqui um mapa para nós, um mapa do mundo mesmo. É o mapa mundi. Ele mostra tudo aqui, ó, nosso Brasilzão aqui. Mas André, como é que eu posso fazer essa visualização desses dados no mapa? Bom, se eu jogar para cá, essa parte aqui, estado, capital, vai ficar bugado, certo? Beleza. Como é que eu posso mexer nisso aqui? Ó, como é bacana e simples. A gente pega, joga aqui para a cor e ele já mostra aqui os estados do Brasil. Deixa fixado aqui, ele já mostra aqui alguns dados, certo? A gente pode também jogar aqui a densidade populacional para rótulo e ele já mostra aqui nos dados da densidade. A gente pode também mudar a paleta de cores, né, como a gente fez, para não ficar essa variância aqui de dados extrema e feia assim, para visualização das pessoas que você está querendo mostrar. Eu vou atribuir aqui uma cor azul mesmo, atribuir a paleta de cores. Aí beleza. Aqui tá o estado, né? Que é Rondônia. André, e se eu quiser colocar aqui o nome do estado? Você pode também, meu amigo, colocar o nome do estado. Você puxa para cá para rótulo, você coloca aqui um nome do estado debaixo aqui do seu dado aqui da densidade populacional. Então, esse gráfico aqui, ele é muito bacana de a gente implementar as coisas e colocando mesmo vários dados. A gente pode tirar aqui essa densidade, né? Pode colocar
PIB aqui em milhões, e assim sucessivamente. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É, tentei acertar dessa forma agora. É, espero que vocês não tenham mais dúvidas também enquanto a relação de a gente realmente entrar na conectividade com os dados e de criar também alguns arquivos para a gente mesmo assim, eu quero criar algum arquivo aqui e quero analisar ele. Você já sabe como é que cria e já sabe como é que você faz para importar para Excel, como é que você joga para cá, para o Tableau, que ele já é bem dinâmico, você pode ver que aqui é só jogou, aconteceu, ele já fez. Tem essa parte aqui do tamanho também. Você pode jogar aqui, ó, o tamanho aqui, dependendo do PIB, né? Isso é bem bacana. Tem a dica de ferramenta. Para que serve essa dica de ferramenta? Bom, eu posso aqui adicionar, por exemplo, aqui no PIB, sei lá, uma cor, uma paleta de cor. Quando eu arrasto aqui o nome para cima, ele já relacionou essa paleta de cor para todos os pontinhos aqui que a gente criou. Isso é muito legal e é dinâmico, certo? Então, é basicamente isso, galera. Se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar e-mail. A gente vai disponibilizar o nosso e-mail. Vai disponibilizar as aulas também aqui, os arquivos para vocês. E, bom, não, mas é isso, pessoal. Valeu e obrigado. E até a próxima.